Buenas tardes, todos os obreiros, a todas as obreiras e colaboradores e os que participam a hora da classe. Vamos hoje a meditar em vários versículos. Domingo passado meditamos no versículo 1 do capítulo 6. Hoje vamos a meditar no versículo 2, versículo 3, versículo 4, 5 e 6. E eu gostaria, antes de pensar a classe, a sermos uma oração para que Deus tome a direção de tudo o que será dito, de tudo o que será orientado para nós outros. Vamos falar com Deus. Mi Deus e mi Padre, em o nome de nosso Senhor Jesus, nós outros estamos em tu presença para mais uma classe para obreiros, obreiras e colaboradores, para edificar tus servos, para deixá-los pendente e vigilando, porque a cada dia um servo, meu Padre, tem que estar avivado e firme nele caminho, para não se desviar dele pacto que foi hecho de servir a ti, de servir a Deus hasta a muerte. Mi Padre, tome a direção de todo e bendiga em o nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6. Vamos a meditar desde o versículo 2 até o versículo 6. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção a que você se encontra em casa ou de repente está participando aí mesmo em la igreja. Vá apontando todo, meditando, marcando em sua Bíblia, para que estas ensinanças sirva para lhe edificar cada dia mais. O tema da classe de hoje será esta aí: não seja apegado a nadie. Nós outros não devemos estar presos, estar apegado a nadie. Claro que eu agradeço a mim primeiro pastor por ele apoio espiritual, por haver ajudado-me a liberar-me, por haver me ajudado a encontrar ele caminho. Mas nunca devo estar apegado a homem, e sim aquele que por mim e por você morreu em la cruz, sacrificando a própria vida. Mire que está escrito aí, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Llevad los uno las cargas de los outros, e cumprir assim a lei de Cristo. Vê que Pablo disse que aqueles que em Cristo vivem, aqueles que servem a Cristo, devem levar a carga uno de los outros. Mas que carga é essa? Pecado, falhas, porque há muita gente levando uma carga. E se esta carga a cada dia se põe mais pesada, e é justamente onde entra a função dos servos de Deus, de ajudar aqueles que estão com uma carga pesada na consciência, em sua vida espiritual, e ajudá-los a livrar-se desta carga, para que eles possam obter a comunhão e sua salvação. Esta palavra cargas, coloque aí por favor, foi o que me chamou a atenção. Aí cargas, e há muita gente que ha chegado hasta nós outros, hasta Cristo, com muitas cargas. E há outros que estão em nosso meio, que há uma carga, e muitas vezes querem e necessitam de ajuda para se livrar desta carga que lhe atormenta de dia e de noite. Aí diz assim a explicação, se você pode ler comigo: nenhuma carga é mais pesada para o homem
ou para a morrer também, para ele ser humano, que ele pecado, pois produz culpas, dolores e perdas. Quando a pessoa já tem uma carga de culpa, uma carga de dolores, uma carga de uma consciência pesada, é necessário que esta pessoa se acerque a quem lhe pode ajudar com um conselho, com uma orientação, e que uno pode entender que o mais importante a conservar é nossa salvação e nunca e jamais nossa posição, porque Deus nos chamou não para uma posição, e sim para ser servo. Servo não tem posição. Servo não determina aonde quer estar. Servo está disposto a servir aonde lhe enviar e aonde lhe ponga, allí está feliz solo em servir. Mas não podemos servir se há uma carga nos impedindo de servi-lo, e esta carga, como acabamos de ler, em muitas ocasiões, é um pecado, é uma culpa, e isso impede que a pessoa pueda poner toda a sua força em la obra de Deus. Aí diz mais, devido a isso, a maioria da humanidade camina sobrecargada e afligida. Solamente ele, Senhor Jesus, é capaz de eliminar este peso. Pero, para isso, as pessoas necessitam ser conduzidas por ele, para que uno pueda livrar-se desta carga. Uno tem que ser conduzido por ele, Senhor Jesus, o que a ser para ser livre desta carga, porque muitos pensam assim, há uma carga, então é melhor deixar de servir a Deus, é melhor deixar de vir à igreja, é melhor deixar de ser obreiro. Não, é melhor se livrar da carga, uma vez que esta carga está pesada e lhe aleja de sua intimidade com Deus, o melhor é livrar-se desta carga e ser livre, e estar com a consciência tranquila. Aí mais adelante a explicação diz, Pablo nos orienta a não condenar. Vê aí que está escrito. Pablo nos orienta neste versículo 2 a não condenar, tampouco juzgar, sino estender a mão e oferecer alívio para aquele que necessita de ajuda, alimento espiritual, ou acendo todo o que esteja a nosso alcance. Tudo que esteja a nosso alcance, para que aquele que está levando uma carga se veja livre desta carga, nós outros haremos. O que não pode, és um servo de Deus, és um soldado de Cristo, está com sua espada guardada, está desanimado, como hablamos ayer em la reunião del espejo, porque ha sido muitas vezes esta enfermidade em muitos servos que vivem desanimado para a batalha, desanimado delante da situação, onde eu não vou mais carregar esta carga, e por isso uno está apoiando o outro, uno vive apoiando o outro, para que nós outros podamos levar nossas cargas, problemas de aqui, luta de ali, a pandemia, problema na família, problema de aqui, mas aqueles que estão firmes, nada lhe impede de servir e seguir servindo. Versículo 3, Pablo diz assim, porque se alguno crer que és algo, não sendo nada, se engana a si mesmo.
Mire que primeiro ele digo que devemos levar a carga uno de los outros, ou seja, ajudar, não condenar, fazer o que pueda ser hecho para ajudar. Mas nele versículo 3, Pablo já se deu conta, ponga novamente ele versículo 3, ele diz, porque se alguno se crer que és algo, sendo nada, se engana a si mesmo. Nós outros não somos nada, nunca seremos nada. Já lhe digo em outras classes, você ajudou alguém a se liberar? Amém. Você foi ajudado um dia por um pastor, por um homem de Deus que lhe ajudou a encontrar o caminho? Sim, mas esta pessoa, pastor, se desviou, ore por ele. Mas você não pode estar aferrado a nada, e sim aferrado a Deus e se dar conta que temos que cuidar-nos, porque temos que aprender com a caída das pessoas. Eu não necessito cair para aprender. Eu não necessito resbalar, volver a ser escravo do diabo para aprender. Podemos aprender sem nos desviar de nosso pacto e de nosso propósito com Deus. Aí eu marquei, coloque aí por favor, creer que és algo. É o que está nele versículo. Há uns que creer que és algo. E na verdade, nós outros não somos nada. Aí colocamos aí a explicação para compartilhar com você. Isto mostrava que entre eles haviam pessoas que pensavam que nunca iam errar. Eu não posso pensar assim, que eu nunca posso me equivocar ou errar. Estamos sujeitos a todo, mas temos que vigilar e ser humilde para dizer não. Eu vi fulano cair, eu vi um companheiro cair, eu vou orar por ele e vou a vigilar para que o mesmo não passe comigo. Aí diz mais aí, ele chamado de Deus, eis a solidarizar-se entre os que necessitam de ajuda. Esse é ele chamado de Deus. É nós outros estarmos solidários àqueles que necessitam de ajuda. Mas não é solidário para condenar ou juzgar, mas solidário para ser o que seja possível para ajudar um homem ou uma mulher de Deus a se reconciliar com Deus. Aí ele diz mais aí, e quem não se hace tem uma atitude carnal. Aqueles que não querem ajudar, mas só querem condenar, só querem falar mal, porque aí uns quando sabe que alguém caiu, querem saber que passou, querem saber que sucedeu, não porque querem ajudar, mas porque querem quedar falando entre os demais. Mas aqueles que são espirituais, sua intenção é ajudar aquele se levantar. E esse que não tem essas atitudes é carnal. Aí ele diz mais, sem permitir que os frutos do Espírito Santo, e ele especial el amor, seja manifesto. Ou seja, quando a pessoa é carnal, ele fruto do Espírito Santo, que é o amor, não se manifesta. Mas quando um é espiritual, este fruto é manifesto. Aí ele diz mais, aqueles que são maduros, quando diz aí maduro, não é melhor que nada. Maduro significa aquele que já viveu um montão de experiência, que já passou por fogo, terremotos, que já enfrentou o vale da sombra da morte, que já viveu várias injustiças e se mantuvo com seu pacto firme. Que pacto? De servir a Deus hasta o fim.
Eu fui chamado, você foi chamado para servir e não para ter uma posição, e sim para servir. E a cada dia servir com mais força e com mais dedicação. Por isso que colocamos aí, aqueles que são maduros buscam ajudar a los que são débiles a convertir-se em espiritual. Desafortunadamente, encontramos nele caminho servos débiles. Que são os débiles? São aqueles que são fáceis de los inimigos influenciar. São aqueles que são fáceis de se levar por um momento complicado. Você sabe que em la outra reunião que tivemos del espejo, la primeira, nós outros aprendemos e lhe ensinamos que temos que ter a fé para conquistar e temos que ter a mesma fé para superar momentos de perdas. E quem nesta vida não tem momentos de perdas, momentos delicados, em que uno tem que se superar, porque se uno não se superar, os sentimentos lhe dominam. Ah, perdi um irmão, perdi meu papá, perdi minha mamã, perdi um familiar em la pandemia, perdi uma plata, perdi isso. Mas quem tem a fé abraâmica consegue superar os momentos de perdas, e a cada dia se converte um servo noninho, mas um servo maduro, um servo equilibrado. Aí diz aí, se engana a si mesmo. Esta parte está naquele versículo que acabamos de ler. Se engana a si mesmo, aqueles que pensam que és alguma coisa. Coloque lá a explicação, por favor. Este versículo é traduzido de uma maneira muito clara em la Bíblia. Ele que se crê demasiado grande para rebalar-se a isto, está enganando-se. É aquela pessoa que pensa assim, não, eu nunca vou cair. Eu nunca, claro, que nadie pensa em cair, que nadie pensa em resbalar, mas há muitos que pensam que nunca eu vou cair como aquela pessoa, nunca vou ser o que aquela pessoa isso, amém. Mas não devemos falar desta maneira para julgar ou para condenar. Quantos que diziam isso, eu nunca vou sair, e saíram. Eu nunca vou ser o que fulano está sendo, e está sendo pior, não é verdade? Porque não vigilou. Sigo a ser repetitivo. Temos que aprender com a caída de los demais. Quando falamos assim, não é para juzgar, nem condenar, nem assinalar o dedo, mas para dizer, podemos aprender sem necessitar cair ou nos esfriarmos espiritualmente. Aí ele diz mais, aí está enganando-se, porque sua atitude demonstra sua barreza. Ou seja, quando uno atua desta maneira, uno mostra que está muito baixo. Seu nível espiritual está baixo, porque nosso nível espiritual nunca será juzgar nem condenar, mas a ser o que pode ser hecho para ver um companheiro, um servo lutando e agradando a Deus. Siga, por favor. Se alguém mostra um espírito de superioridade ao não ajudar a los demais e afirmar ser mais espiritual, esta pessoa se engana a si mesma e toma uma atitude desagradável ante Deus. Não podemos mostrar jamais que somos mais espiritual, que somos mais que alguém, porque não somos nada. Uno é servo do outro e uno busca ajudar uno ao outro.
e assim siga a obra de Deus. Aí diz mais assim: el orgulho é um pecado que não deve existir em los servos de Deus. Orgulhar-se de quê? Para que nos vamos orgulhar-nos? Porque não somos nada. Salimos, desculpa a expressão, de la basura. Quem era eu? Quem era você? E quem somos hoje? Não somos nada. Somos servos que, por la misericórdia, Ele, Espírito Santo, nos usa. E Ele necessita nos usar, mas para que Ele pueda nos usar com libertar, não há que ter nenhuma carga. E se há alguma carga, lute em sacá-la. Não estou logrando, pastor. Já tentei sacar esta carga, pida ajuda. Porque todos que pedem ajuda são ajudados. Uno só não é ajudado se uno não quer ser ajudado. Como eu falava na primeira classe, quando foi hecha a primeira classe, dia 7, eu falava que aquele problema de um caído não é estar caído. O problema dele caído é de não querer se levantar. Se uno não quer se levantar, aí já não há o que fazer. Mas se uno habla, não, eu estou caída, eu estou caído, eu necessito, eu quero me levantar, com segurança. Você vai se levantar e vai fazer a diferença e Deus irá lhe bendecir. Aí ele diz mais aí, e por isso, Pablo dirige esta exortação. Pablo estava dizendo aos Gálatas, devemos levar a carga um dos outros, não podemos pensar que somos alguma coisa, nem tampouco nos vê mais espiritual que os demais. Versículo 4, ele diz assim, pero que cada uno, mire como é forte, pero que cada uno examine sua própria obra. Pablo digo, sabe quem és capaz de juzgar os tedes? És você mesmo. Por isso que cada uno, Pablo digo, veia o que você está sendo. Veia o que você está sembrando. Porque mais temprano ou mais tarde, temos que prestar conta com Deus. Pero cada uno examine sua própria obra, e então tendrá motivo para gloriar-se solamente com respeito a si mesmo, e não com respeito a outros. Então, Pablo mandou que eles examinassem sua própria obra, mas que eles se gloriassem em eles mesmos. Mas não és para se gloriar pensando que és melhor que os demais. Ponga lá a explicação, por favor. Aí diz, examine sua própria obra. Coloque lá a explicação, por favor. Que cada quem examine suas próprias obras e se sente algum orgulho por ella, não lo aceipe. Não lo aceipe. Eu ajudei. Através de mim sucedeu isso ou aquele. Não se glorie. Dele contrário, agradeça a Deus por ele privilégio dele haver lhe usado para ajudar aquela pessoa ou para ser um bem àquela outra pessoa. Não foi feito nada mais, nada menos que nossa obrigação. Eu ajudei a alguém a se levantar, eu ajudei alguém em um processo de liberação, amém. Ela não me deve nada. Eu hice o que eu tinha que fazer com minha obrigação como servo de Deus. Aí ele diz, porque todo lo que hacemos é para Deus. Todo servo deve desarrollar a humildade. Se algum servo pensa
que és demasiado maduro espiritualmente para não cair em pecado, deve ter cuidado. Por mais maduro, por mais que você diga, eu estou vigilando, por mais que você diga, eu estou cuidando-me, nunca se sinta melhor. Não, eu sou melhor, nunca somos melhor. Há que estar nos cuidando e a cada dia ajudando a outros a poder se reconciliar e viver em comunhão com Deus. Siga aí a explicação. A Bíblia apresenta os pecados de los antigos líderes espirituais como uma advertência para que recordemos que devemos permanecer humildes e dispostos a ser corrigidos. Vê que a Bíblia não escondeu o erro de Davi, o erro de Eros de la fé, não. Quando os servos de Deus se equivocaram, ele próprio Deus hizo questão de deixar aqui, aqui escrito aqui, para nós outros juzgar Davi, ou para nós outros falarmos assim, não, Davi caiu e se levantou, eu vou a cair, eu vou a pecar e depois me levanto. Eu não tenho esse coragem, eu não tenho esta fé de arriesgar meu bem mais precioso, que é a salvação de minha alma. Para ter hoje esta certeza de la salvação, não é fácil, porque nossa salvação não é garantizada. Eu não estou garantizado, você não está garantizado que vai ser salvo. Nossa salvação é a diário. Hoje eu estou salvo, estarei salvo amanhã. Se esteja praticando o mesmo que estou praticando hoje, que é minha vida em comunhão com Deus. A salvação é uma conquista dia tras dia. E esteja disposto a quando um está malo ou fazendo algo que não deve ser, e alguém espiritual se acerca a nós outros e nos corrige. E temos que ser humildes para receber aquela orientação que é para nosso próprio bem. Nunca posso dizer, não, eu não posso ser corrigido porque tenho muitos anos na igreja. Se falamos assim, estamos mostrando uma vida espiritual que não está boa, porque quem está bem não mira o tempo, não mira a posição. Se tem que ser corrigido, amém, será para nosso próprio bem. Corrigir não é para maltratar, não é para humilhar, é para nos conservar com ele pacto vivo que foi hecho de servir a Deus hasta la muerte. Cada um necessita reafirmar-se em seu andar junto a Deus, com toda sinceridade em sua presença. Cada dia temos que reafirmar nossos passos andando com Deus e agradando a Deus. Cada um terá que responder por suas ações e atitudes. Os filhos de Deus devem ser sóbrios. Sabe o que significa sóbrio? Equilibrado. Quem vive bem espiritualmente tem equilíbrio. Que é equilíbrio? Para tomar decisões corretas. Equilíbrio em la hora de la aflição. Equilíbrio em la hora de uma situação em que o diabo quer que uno venga a escandalizar ao nome de Jesus, e uno mostra equilíbrio. Uno mostra que és equilibrado para solucionar aquela situação e dar testemunho de seu relacionamento com Deus. Aí ele diz aí,
Los hijos de Deus devem ser sóbrios em la forma de manifestar-se, empreando solamente la vida em las enseñanças de Jesus, como la norma para sus juízos, e não la actuação de outros. Ou seja, nós outros jamais devemos estar preocupados com o que um pensa ou deixou de pensar, mas devemos dar testemunho de nosso equilíbrio e nossa comunhão com Deus. Aí, neste mesmo versículo, encontramos aí, gloriar-se solamente com respeito a si mesmo. Como assim, pastor? Lê comigo a explicação e você vai entender. Pablo agrega que gloriar-se solamente com respeito a si mesmo significa, vê aí, contrariar nosso eu. Se você tem que se gloriar com você mesmo, você tem que contrariar seu eu, não fazer o que sua vontade quer, não aceitar aquele pensamento que tu eres algo, ou se eu sou algo, aceitarmos este pensamento. Del contrário, a cada dia negar nosso próprio eu, não permitir que nossa vontade esteja por em cima da vontade de nosso Maestro. Aí ele diz, não aceitar ele pensamento que somos melhores que os demais. Humilhar-se todos os dias a los pés de nuestro Senhor, para que o orgulho não domine nosso coração. É uma guerra, porque ele, ser humano, esta natureza que temos é tremenda. Se não vigilarmos, ela tem tendência a orgulhar-se. O que derrumbou Lúcifer, o que sacou Lúcifer do céu foi o orgulho, em querer ser mais que Deus. Não permita que o orgulho prevaleça em sua natureza, que foi criada por ele Espírito Santo. A glória de um servo é ser bautizado com ele Espírito Santo e a cada dia desarrollar a servidumbre e sua comunhão com Deus. Esta é a glória de um servo. A glória de um servo é saber que foi bautizado e que tem adentro sujo ele próprio Deus. Não para dizer, mira, eu tenho o Espírito Santo, sou melhor que você. Não. Ele próprio Senhor Jesus, quando estuvo aqui, ele nunca dijo a la gente, eu sou melhor que vocês, porque sou filho de Deus. Não. Ele vino com uma missão, servir, e ele serviu hasta a morte. Versículo 6, capítulo 6, versículo 5, já estamos por finalizar, porque cada um levará sua própria carga. Vê que, a princípio, lemos, Pablo nos ensina a levar a carga de los demais. Aí ele já habla que tem que levar sua própria carga, que esta carga não é pecado, não é a consciência pesada, mas a responsabilidade que Deus nos deu, e cada um tem que levar sua carga e cumpri-la, porque Deus quer ser honrado e glorificado. Aí Pablo diz assim, não há contradição em esta enseñança, com ele versículo 2, pois em grego as palavras usadas são diferentes
e remitem a outra introdução. Vê que primeiro ele mandou uno llevar la carga del outro, ou seja, ajudar quem tem uma carga pesada, que é a consciência, que está mal espiritualmente, e a ser de todo para ajudar esta pessoa e nunca pensar que isso nunca passará comigo, e nunca pensar que és melhor que os demais. Aí ele diz, anteriormente, Pablo orienta a ajudar a las pessoas em ele tempo de necessidade e angústia. Pero aqui ele destaca uma carga que deve suportar-se pacientemente. Nós outros temos uma carga chamada pandemia, chamada persecução, chamada injustiça, e aún passando tudo isso, nós outros seguimos lutando e colocando toda a nossa força em momentos delicados. Aí diz assim, essa carga é a responsabilidade que Deus nos atribuiu e que não podemos transferi-la a terceiros. A carga que Deus me deu, a responsabilidade que Deus me deu, eu não posso transferir para outra pessoa. Eu tenho que cumprir a missão que Ele puso em minhas mãos. E como vou lograr cumprir esta missão? Tudo que acabamos de ler, nos humilhar dia tras dia, não deixar que os pensamentos nem o orgulho pueda nos dominar e nunca pensar que somos alguma coisa, porque na realidade é o Espírito Santo que nos usa e que Ele quer seguir nos usando. Assim como a fé é individual, delante do Altíssimo, nadie poderá responder por las ações de outro, sino que tendrá que rendir contas por si mesmo. Ou seja, cada um tendrá que prestar conta de si mesmo. Eu não posso prestar conta por minha esposa, nem ela poderá prestar conta por mim, mas cada um presta conta de lo que uno ha hecho e de lo que uno vive haciendo. Versículo 6 para finalizar. E algo que se lhe ensina a palavra, que comparta toda coisa buena com ele que lhe ensina. Ou seja, Deus quer, Deus necessita que nós outros a cada dia preso, podemos dizer assim, aferrado a las enseñanças. Nunca se olvidar de lo que aprendemos e de lo que podemos ensinar para os demais, para os débiles e para aqueles que necessitam. Por isso que eu mandei escrever aí, algo que se ensina a palavra. Veja a responsabilidade que temos de ensinar a palavra. A palavra que foi ensinada para mim, eu estou ensinando para você, mas não sou melhor que você. Nem você pode dizer, não, eu devo minha vida a esse pastor. Eu devo minha vida a este obreiro. Você não deve nada a nadie, porque se ele pastor, ele obispo, ele obreiro, seja quem seja, lhe ajudou, foi Deus que usou esta pessoa. Mas pastor, a pessoa que foi usada por Deus para me ajudar, hoje resbalou, hoje já não sigue mais a Jesus, e você tampouco sigue a esta pessoa. Ore por Édia, pida a Deus misericórdia para Édia, mas siga mirando e servindo a Jesus. Para finalizar, diz aí, pero, de maneira especial, os que eram ensinados em la palavra,
tinham que cuidar de seus maestros, para que não padecera necessidade. Ou seja, naquela época, aqueles que eram ensinados, eles ajudavam a seus maestros a manter-se ali. E aqueles maestros seguiam ensinando outras pessoas. Eu sou muito agradecido por muitos que me ajudaram em minha caminhada da fé, mas eu estou consciente que eles foram usados por Deus. Não há esta coisa de você dizer, fulano, és meu padre na fé. Ah, a senhora fulana, és minha madre na fé. Não, não há padre, não há madre na fé. Eles foram usados. Sou agradecido? Sou. Oro por essas pessoas que um dia me apoiaram, tiveram paciência em ajudar-me. Eu agradeço, mas eles não são meu padre na fé. Meu padre na fé é o Espírito Santo. Aquele a quem estou aferrado é ele, Senhor Jesus. Aí ele diz aqui, que comparta toda coisa boa. Ou seja, neste versículo, pede para compartilhar toda coisa boa. Ou seja, se tenho que lhe compartilhar alguma coisa com vocês, tem que ser coisa boa. Não comparta nada que pueda contaminar a seu amigo. E não aceite se alguém quer compartilhar algo com você e você se percata que o que quer compartilhar com você é algo contaminado, não aceite. Não aceite porque com segurança Deus não quer que um esteja compartilhando o alimento podrido, e sim o alimento bueno. Veja que Eva comeu dele fruto proibido e levou a seu marido Adão a compartilhar da mesma situação. E ele sabia que não poderia comer e ele compartilhou, se contaminou. O mesmo que passou com ela, passou com ele. Então, cuidado no que você comparte e cuidado no que querem compartilhar com você. Para finalizar, ele diz aí, por suposto que não todos devem focar-se a receber o material, pois as bendições espirituais também devem ser compartidas, e todo lo bueno que pueda mencionar-se. Então, se tem que compartilhar algo, comparta o que é bueno. Não comparta o que é malo. Não comparta o que pode generar uma dúvida dentro de uno. Não comparta o que pode generar orgulho, o que pode generar uma divisão em los companheiros, mas comparta todo lo que é bueno. Aqui finalizamos hasta o versículo 6, de que tudo marcadito, e próximo domingo vamos estar em la classe para dar sequência, porque cada domingo ha sido muito forte. Não perdam ele programa Obreiros em Foco, todos os dias, nele novo horário, às 9 da noite, por Facebook, Obreiros Equador, YouTube, Obreiros Equador Universal, por Rede Aleluia, Rádio Ecoantena e também pela TV Universal. E através de Facebook e YouTube Universal Equador, todos os dias, la oração, um quarto para as 10, todos os dias, de domingo a domingo. Pastor, não há um dia para descansar? Não há, porque o diabo não descansa, ele mal não descansa. E a oração, se você não sabe, é muito buena, porque a oração mueve a mano de Deus.
que este país seja bendecido, queres que Deus trabalhe em tua vida, assume-se com nós outros. Una-se a nós outros e vamos orar todos os dias. E eu tenho a certeza que Deus levar a bendecir. Logo mais, às 4 da tarde, todos que são dele CPO, coloca aí livro, estamos meditando neste livro, a cada domingo, aí a classe, e nós outros aprendemos algo, estamos preparando um novo exército, que será pronto levantado para ajudar os afligidos e desesperados. Esta classe que temos todos os domingos, 2 da tarde, é para obreiro, para obreira, para colaboradores, se membros que estão participando, não há problema, você que é CPO pode também participar, quem queira participar, porque edifica sua vida espiritual. E se você é um membro, um jovem, um evangelizador e diga, pastor Jorge, eu me liberei na igreja, eu sou bautizado com ele Espírito Santo, e eu tenho o desejo de ser um obreira, de ser um obreiro. Busque seu pastor, diga a ele esse desejo que queima adentro de você, e ele, pastor, lhe vai atender, lhe vai orientar, para que você pueda participar dele CPO, porque ele CPO é em outro link, é um link privado, porque é uma reunião de preparação para quem quer amanhã ser usado por Deus para ajudar a los demais, mas não é para amanhã pensar que és algo. Eu orei nesta pessoa, ela chegou na igreja desalciada e a hora está curada. Eu la curei. Você não curou nada. Quem curou foi ele, Espírito Santo. Quem curou foi ele, em nome de Jesus. Somos apenas um instrumento em las manos de Deus. E esse sábado, a hora, dia 27, não haverá reunião de obreiros, porque vai a ter a reunião para as mulheres. Solo, primeiro sábado de abril, vamos ter a terceira reunião del espejo. Ayer foi uma bendição, mostramos vários espelhos que um queda mirando e através daquele espelho termina se contaminando, foi uma bendição. A cada reunião de obreiro, a cada reunião que participamos, viemos domingo passado com o senhor Obispo Gustavo, foi uma bendição, ou seja, quem é inteligente está invertendo em sua vida espiritual, aí sim, quando venga os momentos duros, você estará preparado para toda a luta, para todas as batalhas. Vamos orar e finalizar, por favor. Mi Deus e mi Padre, eu lhe agradeço por esses minutos em tu presença e pedimos que essas ensinanças sejam como a semilla, sembrada em uma buena terra, que dá seus frutos, e que este fruto é para a glória tua, não é para a glória de um homem, não é para a glória de nada, é para a tua glória. Espírito Santo, ajuda-nos a ajudar a tus servos, e ajuda a tus servos a ajudar a tu povo. Bendiga todos eles, fortaleça-los espiritualmente, e que a cada dia que oramos, 9:45, eu creio que ele, Senhor, está trabalhando e coisas grandes acontecerão. Meu Padre, não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todas as trampas, livra-nos de todo ele mal, não nos deixe viver desanimados, mas que a cada dia o ânimo de
trabalhar, de ajudar e de hacer o bueno esteja dentro de nós outros. Meu Padre, entregamos todos em tuas mãos, em nome de Padre, em nome del Hijo e do Espírito Santo. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Nós outros estamos sempre à disposição. Uma vez que você diga, pastor, há uma carga que eu gostaria de livrar-me desta carga. É só buscar ajuda e nós outros ajudaremos. Que Deus me los bendiga a todos ustedes e hasta la próxima. Estás llorando porque si tú tienes un Dios que Él cuida de ti, y jamás te olvido, Él sabe de todo lo que estás pasando y mandó a decirte que Él te está cuidando. Recuerda de dónde viniste y a dónde llegaste. Recuerda de los libramientos que ya pasaste. Ni era para que estés aquí, pero Dios dijo así: yo te voy a levantar, y donde coloques la mano vas a prosperar. No llores, quien cuida de ti no duerme. Levanta, hay mucha gente que te ama. Dios mandó a decirte que va a acontecer. Oh, Dios mandó a hablar que todo va a pasar. Recuerda de dónde viniste y a dónde llegaste. Recuerda de los libramientos que ya pasaste. Ni era para que estés aquí, pero Dios dijo así: yo te voy a levantar, y donde coloques la mano vas a prosperar. No llores, quien cuida de ti no duerme. Levanta, hay mucha gente que te ama. Dios mandó a decirte que va a acontecer. Oh, Dios mandó a hablar que todo va a pasar.